E a gente segue falando de café aqui no Agricultura BR e agora vamos conversar ao vivo com Guilherme Moria, ele que é analista de café do Rabobank Brasil e participa desta edição de Agricultura BR conosco. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. E eu vou começar perguntando a você a respeito das expectativas de produção. Como é que é essa expectativa de produção no Brasil, que ainda que possa ter tido alguma melhoria, ela é inferior, né? Ela está apresentando dados inferiores, mais baixos em relação à sua produção ou capacidade de produção. Como é que isso tem impactado no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês. E é o que você comentou mesmo, né, Fabiano? Realmente, apesar dessa leve melhora aí que a gente está ouvindo aí no campo, né? Realmente esse ano é um ano de menor produção. A gente tem um trabalho aqui no Rabobank, onde a gente percorre as principais regiões produtoras de café. E após esse tour, né, esse crop tour, a gente identificou que o Brasil ainda vai produzir um volume menor em relação ao ano passado. Hoje a gente está falando aí está prevendo uma safra aí na casa de 62,8 milhões de sacas, das quais 38,1 é arábica, ou seja, boa parte dessa redução no volume total frente ao ano passado, ele é muito em virtude da safra de café arábica, que vai ficar abaixo aí, mais um ano, né, abaixo das expectativas. Guilherme, aí você citou os impactos no arábica, né? Em relação ao produtor de arábica, que é a maior parte que nós temos no país, é a maior produção, né? Principalmente concentrada em Minas Gerais, e pensando no Conilon ou Robusta, a gente tem ali uma grande concentração no Espírito Santo, Rondônia, Bahia também produzindo o café Robusta. Em relação às perdas, é o arábica que tem a menor queda, mas isso faz com que se considere também que o Robusta no Brasil está tendo uma boa safra? Bem colocado, Fabiano. Realmente, se por um lado a gente está prevendo aí uma queda um pouco mais significativa na produção de café arábica, muito em virtude, né? Até estava observando a entrevista, a reportagem que vocês passaram agora há pouco. Realmente, o clima seco durante 2024, ele trouxe grandes impactos à safra de café arábica. Então, você pode ver que a gente teve aí um período de florada muito aquém do desejado, né, do ideal. Isso acabou provocando, esse clima seco acabou provocando uma grande perda de grãos, né, baixo pegamento de flor, e isso acabou impactando a safra de 2025 agora, né? Porém, por outro lado, a gente pode observar que o café robusta, Conilon, ele vem aí para um ano muito, muito positivo. Então, a gente vem notando, vem observando, né, inclusive no nosso crop tour, a gente identificou que principalmente as regiões do Espírito Santo e o sul da Bahia, eles vêm aí com uma produtividade muito boa. Eu acredito que, além do clima ter sido um pouco melhor nessas regiões, o sistema irrigado, né, eficiente e variedades bem resilientes propiciaram aí uma alta produzindo, principalmente no Espírito Santo e no sul da Bahia, que são duas regiões muito fortes de produção de café Conilon Robusta. Por outro lado, lá em Rondônia, a gente acredita que, por conta do clima seco, e a gente pode até observar um pouco disso, principalmente quando a gente olha para as culturas de grãos, o clima realmente foi muito desfavorável e a irrigação não foi suficiente para segurar um pouco a produção. Mas quando a gente olha a produção de café robusta como um todo, a gente está prevendo sim uma produção muito positiva. A gente está trabalhando aí com um número na casa de 24,7 milhões de sacas, ou seja, é um recorde para a produção de café robusta, muito aí em virtude das regiões do sul do Espírito Santo e do sul da Bahia. Guilherme, não faz muito tempo, então a gente olhava preço do café arábica lá em Nova York e olhava o Robusta em Londres. Não faz muito tempo a gente viu o Robusta ficar com valor mais elevado e depois a gente teve, né, a compensação. A arábica subiu bastante, teve uma queda no valor médio para o café Robusta. Falando em oferta internacional,
e até porque vocês rodaram essas áreas de produção aqui no Brasil, essa oferta internacional e também local, porque o Brasil consome muito café, como é que tem ficado essa distribuição, principalmente sobre os cafés que atendem o mercado externo e o café que vai ficar aqui no Brasil? Como é que está essa distribuição na oferta e demanda? É, bem colocado, Fabiano. Realmente, se você for analisar os preços durante 2024, a gente vai observar que, em certos momentos, inclusive, o preço do café Conilon aqui no Brasil ele ficou parelho com o café arábica. E isso está atrelado, sim, aos fundamentos do mercado na época, né? Então, a gente vinha aí com a produção de café robusta muito impactado em virtude do El Ninho, né? Então, a gente teve aí uma frustrante safra na Indonésia, que é o terceiro maior produtor de café robusta. Você teve aí 2 safras consecutivas de café robusta no Vietnã sendo impactado pelo clima. E aí você só tinha praticamente o Brasil com uma produção razoável, né? Abaixo ainda do potencial, porém, comparativamente com essas outras 2 regiões, ainda com uma boa produtividade, né? Então, foi um momento onde a gente viu que realmente o café robusto ele estava puxando os preços de café no geral, ou seja, a gente via uma valorização muito mais acentuada do café robusta em detrimento ao café arábica, e isso virou, né? Vamos dizer assim, a chave virou um pouco, né? A partir de novembro, quando o mercado começou a se conscientizar que a quebra no Vietnã para essa safra que eles acabaram de colher, né, novembro a fevereiro, ela não foi tão grande assim. Perspectivas de recuperação na Indonésia e uma boa safra aqui do Brasil, do lado do Robusta, né? Então, você pode observar que os preços do café Conilon Robusta nos últimos meses, ele vem ali desvalorizando ou subindo menos, né? Depende do período que você analisa, mas o preço do café arábica ele valorizou e se mantém aí em altos patamares exatamente por conta dessa expectativa de quebra de safra aqui no Brasil. Então, se alguns meses atrás, até respondendo sua pergunta de forma direta, se alguns meses atrás a gente estava vendo o café arábica, né, aumentando a sua participação dentro dos blends domésticos, agora, hoje em dia, né, atualmente, a gente está observando aí que tem um estímulo para a indústria doméstica usar mais Conilon ou o Robusta dentro dos seus blends domésticos, disponibilizando mais arábica e aí olhando para o futuro para exportação.